Salve Maria Imaculada! Hoje eu não podia deixar de passar aqui para falar sobre esse santo que nós celebramos hoje, sobre Santo Agostinho. Só que para falar de Santo Agostinho eu preciso falar de Santa Mônica, onde ontem nós celebramos o dia dela. Santa Mônica era a mãe de Santo Agostinho. Mônica, ela foi dada em casamento a um homem chamado Patrício. Esse homem era muito rude, violento, infiel. Nesse casamento ela teve 3 filhos, mas o que mais fez ela sofrer se chamava Aurélio Agostinho, o nosso conhecido como Santo Agostinho. Nesse parto de Agostinho, foi um parto muito difícil, onde Mônica quase morreu. Mônica, ela sofria no seu casamento, vendo as atitudes do seu esposo. E Agostinho acabou crescendo, vendo tudo aquilo. Né? Patrício, ele gastava todo o seu dinheiro em bebedeira, com mulheres, ele via seu pai traindo, e nessa ele cresceu assim com uma amargura muito grande no seu coração, desacreditando no Deus que sua mãe pedia, porque como que pode? A minha mãe orando todo dia pro Deus, e Deus não fazia nada, e ela não abria a boca, sabendo tudo que meu pai tá fazendo por ela, e ele passou a não acreditar em Deus, acabou se tornando uma pessoa ateu. Agostinho, com 15 anos, ele tinha um grande sonho de ser um grande advogado. Então ele saiu da África e foi morar em Roma, atrás dos seus sonhos, atrás do seu grande objetivo, que era ser um advogado. E ele estava atrás da busca da verdade, que ele caiu nas filosofias, e ele queria saber o que era essa verdade. Só que no meio dos seus estudos, começou a vir a arrogância, a vaidade. Ele passou a conhecer também a prostituição, as bebedeiras, acabou caindo na vaidade, na luxúria, e queria só saber do poder. Nesse meio tempo, onde ele foi crescendo em tudo isso, em buscando estudo, em buscando ser rico, em buscando luxúria, bebedeira, prostituição, ele acabou conhecendo uma serva, onde ela passou a cuidar dele, seria uma escrava, uma concubina. E naquele tempo, as servas não poderiam casar com os patrões, não era lei, era proibido. E o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela. E mesmo sabendo que nunca ele poderia casar com ela, ele resolveu morar com ela. Ele começou já a ter uma vida errada, morando com essa escrava, descumprindo toda a lei, sem saber que um dia ele poderia casar com ela. Um certo dia, ele recebeu a notícia que seu pai estava adoecendo. Ele pegou sua esposa e foi até percorrer aquela viagem ao encontro do pai. E ali houve o primeiro fruto da oração de Mônica. Naquele leito de morte, Patrício perguntou para ela assim: Mônica, como que pode, durante todo esse tempo, você nunca desistiu de mim? Ela olhou para ele e falou assim: é que eu soube te amar todos os dias, eu soube te perdoar todos os dias, Deus me ajudava a te perdoar. Ali ele começou a chorar e falou assim: Mônica, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser cristão como você, eu quero o batismo. Olha, ela desejava tanto que Agostinho e seu esposo fosse convertido, e ali aconteceu a conversão do seu esposo, onde tanto tempo ela pediu por ele. Ele acabou falecendo, Agostinho acabou engravidando a sua companheira, eles tiveram um filho. Só que Agostinho não tinha cabeça nenhuma para a família. Ele queria saber só em poder estudar, seguir a sua profissão, de querer mais, em busca da verdade. E não tinha esse carinho com o seu filho, com a sua companheira. Até que então, ele acabou conhecendo o culto exótico, onde ele começou a praticar uma seita, onde que ele profetizava falsos deuses. Ele crescendo nessa seita, ganhando cargo ali. Logo então ele conseguiu um cargo de orador nessa seita. E logo, ele foi se evoluindo com a sua inteligência. Ele era um homem que falava muito bem, falava muito, conseguia fazer discursos maravilhosos. Ele recebeu um cargo para ser voz do imperador de Roma. Ele não pensou 2 vezes. Ele poderia ser voz do imperador de Roma ou ficar com a sua família. O que ele fez? Abandonou a sua família e foi ser voz do imperador de Roma. Abandonou sua esposa, a sua mãe e seu filho e foi em busca do poder. Ali, naquele tempo, nessa cidade, tinha um bispo que se chamava Ambrósio.
E esse bispo, multidões vinham atrás dele, que ele tinha o dom da palavra, ele conseguia cativar esse nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas. E ali começou uma briga muito grande entre o Império Romano e os católicos. E eles queriam deter de qualquer maneira a igreja do bispo. Um certo dia, Agostinho foi conhecer o Ambrósio. Ele pediu para sua mãe, que era daquela igreja, apresentar o bispo, né? Mas com a intenção de caçar coisas contra o bispo. E o bispo perguntou para ele: mas Agostinho, o que você veio buscar aqui? Daí ele falava assim: eu vim em Roma atrás da verdade. Olha só o que o Ambrósio falou para ele: o homem não encontra a verdade. O homem tem que deixar que a verdade o encontre. Isso gravou muito na cabeça de Agostinho. Porém, Agostinho tinha ódio de cristãos, tinha ódio, não acreditava em Deus, em Jesus Cristo, em nada, né? Ele queria só o seu poder. E ali começou a acontecer muitas intrigas entre o catolicismo com o imperador romano. E ali acabou, né, por causa do seu discurso, ele pedir para os imperadores atacar a igreja católica com armamento. E a igreja católica sem nenhum armamento. Ali houve muitas mortes, muitos inocentes acabaram morrendo. E durante toda essa confusão de Agostinho atrás de poder, isso e aquilo, ele teve mais uma proposta. Um homem poderoso lá falou assim: minha filha, daqui 2 anos ela poderá se casar. Você, com todo esse poder, você precisa casar com uma mulher rica, para concluir uma família rica. Só que Agostinho mal sabia que a sua esposa estava ali escutando tudo que ele estava falando pro Agostinho. Para sua surpresa, naquela mesma madrugada, aquela serva, sabendo que nunca poderia casar com seu amado, resolveu abandoná-lo. Abandonou seu filho com muita dor, abandonou Agostinho e voltou para a África. Ali, Agostinho, mesmo não sendo, né, um pai presente na vida daquela criança, não sendo um marido ausente, ele sofreu, pois ele amava aquela mulher. Para cumprir o seu sofrimento, ele acabou caindo nas paixões da carne. Começou a praticar os centros de prostituições, as perdições, e ali, as bebedeiras, e ali começou uma vida completamente desregada de Agostinho. Ali começou não, né? Ali voltou a ter. Aí, aquela briga da igreja, até um certo dia ele teve uma discussão muito grande com Mônica. Mônica falava para ele: Agostinho, não esqueça quem você é. E Agostinho acabou, na hora da ira dele, expulsando a mãe da casa e saiu percorrer a rua, sabe? Saiu percorrer a rua. E ali ele, com todas aquelas perturbações, toda aquela confusão, todo aquele vazio, que é isso que o pecado faz no nosso coração, faz uma bagunça enorme dentro de nós, né? Ali, por providência divina, ele encontrou, assim, do nada, uma Bíblia, assim, sabe? E logo vem a voz do Espírito Santo falando para ele: pega esse livro e leia. E naquele livro estava o livro de Gálatas 5,19, que era uma carta de Paulo, o apóstolo. E naquele livro falava sobre as orgias, falava sobre a prostituição, sobre a bebedeira, sobre os pecados da carne. E naquela passagem o Espírito Santo começou a falar para ele, Jesus começou a falar com ele, e ele acabou chorando, se entregando. Ele falava assim: como que pode? Ele dizia: como que pode? Eu falei tanto, só eu falei, só agora eu pude ouvir a voz de Deus. E ali houve a conversão de Santo Agostinho. E Santa Mônica, depois de 30 anos, pôde ver o seu filho convertido. E olha como Deus, ele não tarda, Deus capricha. Santa Mônica queria só a conversão do seu filho. Mas o que Deus queria? Deus fez dele, além de uma pessoa convertida, o bispo de Roma, e fez dele o nosso santo de hoje. O que isso quer ensinar para mim e para vocês, meus irmãos? A gente precisamos ser que nem Mônica, dobrar os nossos joelhos e rezar. Você, esposa, não desiste do seu casamento. Você, mãe, não desiste dos seus filhos. A sua oração tem poder, pode ser o tempo que for, Deus vai te honrar. Você, jovem, não acha? Santo Agostinho, até que ele escreveu uma poesia: tarde te amei, porque foi muito tarde esse encontro pessoal que ele teve com Deus. Pode ser que você passou por todas essas experiências que Agostinho passou, mas não é tarde para o Senhor te amar. Não é tarde para você amar Jesus. O seu tempo vai chegar. Dobre os teus joelhos, confia, a sua hora vai chegar.
né? E quando Deus chega, ele muda tudo, ele transforma, assim como ele transformou toda a vida de Agostinho. Então não desiste, confia, não desiste, ore, clame, peça. Por mais que você não vê resultado, por mais que você vê que parece que nada tá movendo, não, meus irmãos, Deus tá movendo sim. Deus, ele dá muito mais ainda do que aquilo que você pede. Deus, ele capricha naquilo que ele tem para você. Então confie.